Sabe, se tem uma fala de Jesus que sempre me chamou muito a atenção, que sempre me fez pensar, refletir, Senhor, mas como assim? Essas pessoas aí que o Senhor não conhece e que viveram na prática da iniquidade, desobedeceram ao Senhor, o Senhor quem diz que os vossos pecados fazem divisão, como que o Senhor pode ter usado esse povo, Senhor? Porque né? A gente ouve Jesus dizendo, naquele dia me dirão, Senhor, muitos, aliás, eu preciso deixar isso aqui claro, muitos, naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônio, não fizemos muitas maravilhas, não curamos enfermos, não fizemos isso, não fizemos aquilo, não dançamos, não tocamos, não pregamos. E aí, assim, eu ouvia essa mensagem nessa perspectiva de que Jesus estivesse afirmando que essas pessoas fizeram isso. Só que isso não condiz com o caráter de Deus, gente. Porque quando uma mensagem bíblica parece ser contraditória a uma outra, parece confrontar, nós temos que avaliar a passagem de acordo com o caráter de Deus, no tocante a toda a Escritura, que você vai ter ali um discernimento do caráter de Deus. Não cabe com o caráter de Deus alguém que ele não conhece, como ele diz, que vivia na iniquidade, ser muito usado por Deus, porque, vamos e convenhamos, não é qualquer ministério que expulsa muitos demônios. Tem pessoas que têm 30 anos de evangelho, nunca expulsou um demônio, nunca colocou a mão na cabeça de um enfermo, o enfermo ficou curado. Como assim essa pessoa tem esse ministério bombástico? Porque é um ministério bombástico. Operei muitas maravilhas em teu nome. Como assim? O cara tem um ministério bombástico? Mesmo tendo uma vida... Até que de tanto pensar nesse versículo, me veio um discernimento. Calma aí, gente. Quando eu era ministrado acerca dessa passagem, quando eu ouvia, o que eu chamo de síndrome de Jó, que Jó diz, eu só conhecia do que ouvia. Só que quando eu comecei a contemplar com os olhos, que é ler, sair da síndrome de Jó, que é aprender com os ouvidos, eu percebi algo interessante. Não é Jesus que está dizendo que eles fizeram. Jesus está dizendo que eles vão falar que nós fizemos em teu nome. Só que note a importância que Jesus vai dar a essas pessoas. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Jesus, em momento algum, está dizendo que quem expulsou foi Jesus. Que deu certo pronunciar o nome de Jesus, mesmo você sendo iníquo, porque a gente precisa entender que o cara estava vivendo de iniquidade, ele está servindo as trevas. E servir nas trevas e servindo a Jesus, servir nas trevas e usando o nome de Jesus, não sendo limpo dos seus pecados e servindo a Jesus, olha que perigo é você não prestar atenção na mensagem, não ler, essa leitura não te constranger a ponto de você ter dúvidas e querer respostas. Não é Jesus que está dizendo que eles fizeram, não. Jesus está dizendo que eles vão dizer que fizeram em nome dele. E olha a importância, irmãos. Jesus não está dizendo, olha, eu usei vocês, que é o que dizem por aí, é o que pregam. Você já ouviu pregando assim. Que você vai ser usado, mas naquele grande dia... Nem base bíblica para ter esse entendimento. Se você focar na fala de Cristo e compreender o caráter de Deus, não tem base bíblica para dizer que Deus usou eles. São as pessoas que estão dizendo, que pensam que são servos, porque eles chamam de Senhor, pensa que é servo, tá ali na igreja, no contexto, aquela pessoa que na igreja é um anjo, fora é um demônio, E aí quando você acha que Deus está apoiando a sua vida de pecado, vem o inimigo e faz o seu ministério, explodir. Eu já vi isso uma vez. Uma vez eu vi um grupo de jovens que tinha uma pessoa endemoniada, foi até dentro da minha casa mesmo. Uma das pessoas, esse jovem endemoniou ali, vindo da igreja, aí o outro jovem pegou a Bíblia, colocou no Salmo 91 e pegou a Bíblia e deu na cara da pessoa endemoniada. Irmão, você sabe o que o pai da mentira faz? E os seus filhinhos da mentira faz, que são os demônios?
quando você pega algo que não é bíblico, que você aprendeu na internet, ou que o seu líder te passou de forma errônea, e você replica, sabe o que os demônios vão fazer com você, querido? Vão rolar no chão para fingir que tá dando certo, para deixar você na sua vaidade, no seu orgulho, achando que aquilo dá certo. Mesmo porque, irmãos, a nossa regra de fé e prática tá aqui, ó. Correto? Se você saiu daqui, Satanás entra bonito e você acha que é Deus. Eles pegavam a Bíblia e tava na cara pra ser endemoniado, e o demônio rolava, meu Deus, não faça isso. Uma vez eu vi em uma igreja 3 pessoas manifestas durante 3 horas. E um daqueles demônios, e eu gosto de aprender, eu tô aprendendo, cheguei agora, tal, agora, né, não cheguei tão agora mais, né? Mas tô aprendendo, porque já tá aí há mais tempo. Então eu fico olhando, observando, pá. E eu vi aquele demônio, não, aquele ali não. Meu Deus, aquele ali se me tocar. Olha que Satanás mentiroso. Aquele ali é igual ela é poderosa. Olha que Satanás. Só que ele conhece quem tá ali. Ele sabe qual estratégia usar para tocar na vaidade e no orgulho do ser humano. O demônio estava dizendo que aquelas pessoas é poderosas demais, não chega perto de mim. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive bastante, porque eu sou desconfiado pra caraca. Assim que eu me converti, aceitei Jesus, mas ainda fiquei, né, pé lá e cá. Eu tinha consciência que eu estava errado, desde sempre, nunca fui hipócrita. Eu sabia que eu estava errado, eu sabia que eu não podia fazer aquilo. Só que eu fazia, errava, ficava mal, ia pra igreja com consciência que eu estava errado. Eu não fazia errado, ia pra igreja e ficava lá fingindo de santo, de crente, não. Nunca fui hipócrita, nunca. Mas eu tive algumas experiências de pessoas possessas fazer assim pra mim. Como se estivesse de frente de uma grande luz. E eu ficava naquilo, gente, será que essa pessoa tá vendo Deus em mim? Porque isso aqui é a luz de Cristo, né? A luz que Saul viu. Ou será que esses demônios estão querendo me iludir? Porque eu não tô firme ainda. Eu sempre tive essa consciência, irmãos. E sempre fui desconfiado. Será que eles estão querendo me iludir? Poxa. Mas pode ser, irmãos, que pela minha consciência do erro, não era o hipócrita, talvez isso mexe com eles, porque olha só que Jesus fala de Davi, olha, Davi é um homem segundo o meu coração. Mesmo Davi errando como errou, Deus conhecia o interior dele. E os demônios não conhecem o seu interior nem o meu interior, mas pelo seu comportamento exterior, eles sabem quem tu é. Eles são seres milenários estrategistas. Eles não dormem. Então eles têm 24 horas por dia para te vigiar, saber quem tu é, no seu secreto. Porque crente mesmo mostra lá o seu secreto. Lembra como quando os espíritos malignos falaram daqueles irmãos que foram expulsos? Olha só, Saulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas na fila do pão, vocês quem são? Então, para mim, querido, sempre me importou quem eu sou no mundo espiritual. Tanto para Deus e os anjos, como para Satanás e os demônios. Tanto no mundo espiritual benigno como maligno. Sempre me interessei em ser visto pelo mundo espiritual. Não importa muito, entre aspas, o que pensam de mim. Se pensarem de mim errado, porque ainda vão no meu pecado passado, ok, não tem importância. Eu sei que já não estou mais ali. Que Deus já me curou dos meus erros passados, do meu pecado repetitivo. Então, para mim, hoje me importa o meu secreto com Deus. Tem algumas vezes, já aconteceu comigo, de pessoas me apontarem, dizendo, mas você precisa fazer uma coisa na casa de Deus, porque você precisa... Achando que a seara é o local onde nós congregamos. Eles acham que trabalhar para Deus é fazer alguma coisa ali, irmãos. Se eu fosse hipócrita e quisesse aplauso, se eu quisesse aparecer, não sei onde eu estaria. Eu estaria na cantina, até o fim do culto, porque no final do culto os pastores vão lá, todo mundo vai me ver, trabalhando. Eu estaria em todos os eventos onde tivesse as pessoas que estão em evidência, como os melhores pastores, as melhores missionárias, todos os eventos eu ia estar ali. Se eu fosse hipócrita, se eu fosse uma pessoa ferida, se eu fosse uma pessoa buscando validação, se eu fosse uma pessoa que tivesse trauma do passado, mas como Deus me curou, me libertou, eu trabalho fora. Eu evangelizo fora, porque a seara é o mundo. Ai, pastor, eu tenho um moço aqui, tá com roupa, posso dar quentinha pra ele? Não, você tem que ter noção do pastor. Você tem que ter régua de medir.
Pastor, eu estou aqui no monte orando, tu sentiu o desejo de descer no Getulinho e evangelizar, eu posso? Você foi ordenado pelo sumo sacerdote, pelo pastor dos pastores a evangelizar. Você não precisa pedir permissão para evangelizar. Eu acho isso uma hipocrisia. Eu já evangelizei em lugares que meus pastores não sabem. Eu já fiz coleta de alimento, já entreguei em casa de recuperação, e meus pastores não sabem porque eu estou trabalhando para Cristo, vinculado à igreja no mundo, porque Seara é o mundo, eu não sou hipócrita. O dia que Deus quiser abrir uma porta para mim na minha igreja, Ele vai abrir, porque porta que Deus abre, ninguém tem o poder de fechar. E ainda tem o lance de que o ser humano, por mais cheio de Deus que eles são, por mais escolhido, mais ungido, eles podem cometer o erro de te avaliar exteriormente e não te encaixar em certos lugares. E cometer o erro de encaixar pessoas bajuladoras, feridas, que querem validação, que querem aparecer, que gostam de um aplauso, em lugares, porque eles estão sempre na escala. E as pessoas sinceras não. Pessoas sinceras não estão sempre na escala. E eu sou um desses. O dia que Deus abrir uma porta para mim na minha igreja, ó, pum, vai ser aqui. Ele vai abrir, cara, e ele vai derreter o coração de pastor, derreter o coração de quem tiver que derreter, para me encaixar onde o meu dom se encaixa. Porque se eu sou encaixado onde Deus já colocou dom, porque dom é assim, tá? Você tem dom que já nasceu com ele para um ministério específico, e você vai ter dom depois que você orar e pedir, se converter. Então tem dois tipos de dom. Mas eu creio que os dons que você recebe no ventre, eles já apontam o seu dom, o seu chamado. Mas as pessoas, olhando o seu exterior, pode não te colocar ali, resistir ao Espírito Santo. De repente o Espírito Santo está constrangendo, olha para fulano. Mas você está vendo o exterior e cometendo um erro, que sabe quem cometeu? Você sabe? Samuel, quando foi ungir Davi. Samuel foi no exterior do irmão de Davi. Ah, tenho certeza que esse aí é homem de Deus, Deus escolheu, porque olhou o exterior. E aí Deus veio e deu uma sacudida. Olha, você está olhando só por fora. Eu conheço por dentro desse meu servo aí. Esse aí eu já recusei. Esse que você está aplaudindo aí, que está todo dia na escola dominical, todo dia no culto, trabalhando a beça, isso aí já recusei, tá? Só não tirei do meio, mas tá aí. Porque Deus faz isso, gente. Tem muita gente reprovada por Deus e aprovada pelo homem. Esse era o pecado, o erro que o profeta, homem de Deus, santo, separado, que eu amo de paixão, Samuel ia cometer, que Deus não permitiu. Mas tem muitos erros que já foram cometidos e Deus não se meteu. E eu posso dizer um de Eva e Adão. Deus não podia se meter? Como se meteu ali na hora de ungir o primeiro rei do coração de Deus. Porque Saul foi um rei que Deus ungiu porque o povo pediu. Deus escolheu Saul com características específicas para alegrar o coração do povo, que não queria um Deus invisível, queria um Deus visível. Por isso ele diz, olha, é altão e bonito, tá? O mais bonito, e o mais alto e o mais forte, eu separei para vocês. Toma, é de vocês. Tanto é que Saul estava tremendo com medo, e a Bíblia diz, Deus mudou o coração de Saul. Então tem gente, eu não prego ainda em público, mas eu já vi muita gente pregando sobre Saul, dizendo que Saul não era ungido, já pregando. Dizendo que Saul não era escolhido de Deus, Saul foi escolhido por Deus e ungido. Ok? Ok? Então assim, tem erros, como por exemplo, Davi cometeu o erro que Deus também podia ter impedido, assim como pediu Samuel de ungir errado, Deus podia ter impedido Davi com Batseba, mas não. Então tem muito óleo derramado na cabeça que Deus não impediu, até porque hoje nós temos esquecido de vir para cá na hora de ungir ou de selecionar pessoas. E o mais evidente aqui é discernir o que é cheio do Espírito de Deus e de conhecimento. E um outro também, que isso aqui não precisa, você não tem que esperar o Espírito te revelar, é você buscar, é você enviar espias, que é ver se ele tem bom testemunho dos que estão de fora. Então, os meus familiares vão dizer se eu sou crente para você, antes de você me ungir. Então, eu não quero para ninguém não, só estou sendo assim, direto mesmo. Os meus vizinhos vão dizer se eu sou crente para você, na hora de você derramar o óleo na minha cabeça. Os meus filhos, pergunta os meus filhos se eu sou crente. Os meus familiares, pega o telefone. Depois que você avaliar que eu tenho um bom testemunho do que estão de fora, aí você pode me chamar para qualquer coisa. Porque se eu ficar na porta da igreja, os meus vizinhos não me ter como crente, se eu for um fanfarrão, eu queimo todo mundo que está ali dentro da igreja, porque eu estou representando a igreja na porta da igreja. Então se eu for um cara iracundo,
Porque o problema não é irar, o problema é você viver irando e dormir com a sua ira. Então, se você bota uma pessoa iracundo, uma pessoa que está vivendo em fornicação, tendência homossexual, nem tendência não, prática homossexual, na porta da igreja, porque dentro da igreja ele é um santo e fora ele é um demônio, você queima toda a igreja, você impede que pessoas possam entrar ali, porque na portaria já tem alguém queimado, que eu não avaliei segundo as escrituras, que domine bem a palavra, que tenha domínio. Porque quais são os frutos de alguém que tem o Espírito de Deus? Não é falar de forma estranha, ou se comportar, não. É amor, domínio próprio, mansidão, né, longanimidade, é isso. Então tem muita gente trabalhando para Deus, aliás, para a igreja sem Deus, porque tem resposta na ponta da língua. Você quer ver um crente que é um neném espiritual? É o crente que tem resposta na ponta da língua. E a igreja está assim, ó. Crente iracundo. Bateu, levou. Isso aqui é reprovado pela fornalha de Jeová. Porque quando nós somos chamados por Deus, olha o que acontece. Jesus, ele nos prova. Tendo sido aprovado, se não me engano, é Paulo falando a Timóteo, tem que ser provado e após ser aprovado, ser levado a um cargo. Então você tem que fazer uma entrevista. Você quer ver uma forma muito eficaz de você conseguir discernir se a pessoa está aprovada ou não? Sentir um cheiro? Vai na infância. Como foi sua infância? Seu pai e sua mãe, como foi? Como está hoje com seu pai e com sua mãe? Aqui tu já encontrar a grande maioria das pessoas que estão servindo na igreja para os pastores, mas sem ser aprovado por Deus. Rebelião contra os pais, é um pecado, é terrível, é uma quebra de princípio, de ordenança terrível, pactua, liga você com as trevas, a desonra aos pais. Se você pegar a Bíblia de Gênesis, a pouco você vai ver cada versículo pesado sobre desonrar os pais. Tem um que diz assim, maldito é aquele que desonra o pai e não bendiz a sua mãe. Maldito, e esse maldição não vem do diabo, ela vem de Deus, tá? Maldito é aquele que desonra o pai e sua mãe. Não tem um bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele que... Então também tem um maldito. Maldito é aquele que desonra o seu pai e não bendiz a sua mãe, que fala mal do seu pai e não bendiz a sua mãe. Então, assim, vai na infância para investigar, como uma pastora da minha igreja uma vez falou, que Deus está falando de peneira, tem que peneirar. Começa a peneirar indo na infância, na raiz. Depois pergunta, como é que está o seu... Quantos irmãos você tem? Ah, tenho 3. Como está o relacionamento com ele? O vizinho da esquerda, da direita, da frente de trás, como é que se chama? Como é que é a comunhão com ele? A aliança, nunca, a pessoa que tem resposta na ponta da língua, que é um crente carnal, você lembra das obras da carne? Digo, pois, que todos que praticam coisas essas ou semelhantes a essa, de jeito nenhum entrar no reino de Deus. E a igreja está assim, de gente trabalhando para Deus, praticante das obras da carne e não do Espírito, que é o domínio próprio, servindo a igreja, mas não com Deus. Entendeu? Tem um pastor que eu gosto muito, que ele diz assim, tem pessoas com dons espíritas servindo a Deus. Porque quando você levanta a mão, de verdade, sinceramente, através da palavra, né? Não é através de um irmãozinho, vai lá. Não, a palavra te constrange, você aceita Jesus de coração, o Espírito de Deus conecta com o teu espírito para que através dessa conexão você possa ter um auxílio para vencer a tua alma. Então, salvação no espírito, conversão da alma leva tempo. E nessa conversão da alma, se você não se desvincular com as práticas que você fez no ocultismo, ele diz que já libertou muitos pastores e líder de intercessão com legiões de demônio, porque salvo na alma, está salvo, mas o salvo no espírito, mas a alma vinculada ainda com pactos que não foram encerrados, porque a Bíblia diz tudo que desligarem na terra, onde tiver 2 ou 3, né, orarão, aquele que confessa o seu pecado, ora e orando, né, que desliga na terra, desliga. Então tem todo um proceder, nada na cruz é automático, querido. Aceitou Jesus, seu espírito conecta com o Espírito de Deus, você está salvo. Porque até que sem essa conexão com o Espírito de Deus, você não tem como identificar ou sentir ranço do pecado. Eu digo que quando eu aceitei Jesus, eu nunca mais pequei a beça ainda. O meu pecado de estimação, pequei muito, só que eu não tinha paz. Nunca mais pequei. Então é isso que a sua conexão, a sua salvação, né?
A primeira salvação é retirar você do domínio do princípio das trevas, que agora operam nos filhos da desobediência. Então você sai, conecta com o Espírito de Deus para que o Espírito venha constranger e dizer, olha, não faz isso. O Espírito não te impede de pecar, mas ele te constrange a você não voltar mais ali. Olha. Então é essa conexão com o Espírito. Mas a alma não, a alma precisa ser dominada, a alma leva mais tempo. Então tem muita gente que não consegue dominar a alma, porque o Espírito vai dizendo, ó, não vai por ali, não vai por aqui. A pessoa se não quer dar ouvido ao Espírito Santo, que é possível resistir ao Espírito Santo, como diz as Escrituras, como diz, por exemplo, Estevão disse que aquele povo resistiu ao Espírito Santo, o Espírito Santo está querendo falar e você resiste. Então o Espírito Santo não vai ficar contendendo com o teu espírito por muito tempo acerca do mesmo assunto, ele vai abandonar aquela área e vai deixar você ali, até você se ligar, lendo a palavra, porque a palavra fala, olha, sua luta não é contra carne nem sangue, não vinguei da voz de mim. Então quando você, de repente o Espírito parou de contender com você porque você não quer dar ouvido, mas a Bíblia vai estar aqui ainda, ele vai estar falando com você através da Bíblia. A Bíblia você vai ter que obedecer a Bíblia, mesmo sem vontade. A Bíblia é algo que você obedece sem vontade. Eu já tive muitas experiências de obedecer o que está escrito, porque o Espírito falou. A vontade era de reagir, mas o Espírito falou, tua luta não é contra carne nem sangue. Minha vontade é reagir, mas o Espírito falou, olha só, não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. E aí eu comprei chocolate para dar à pessoa que na verdade eu não queria. Comprei bolo e dei à pessoa, porque a Bíblia fala vença o mal com o bem. Fui fazer o bem, mesmo não querendo fazer o bem. Eu respeitei a Bíblia e ganhei essa pessoa, graças a Deus, hoje para mim. Porque a Bíblia não é vontade, filho. Está escrito faz. A vontade depois é Deus quem faz. É Deus que muda o interior. Então, voltando ao assunto principal, então tem muita gente que está trabalhando para Deus sem Deus, trabalhando na igreja sem Deus, e são essas pessoas que acham que é Deus que está fazendo isso, que naquele grande dia vai dizer, mas eu fiz tanta coisa em seu nome. Ele vai falar assim, eu nunca te conheci, aparta-te de mim. Não é Deus que está falando que as pessoas vão fazer, eu vou usar, porque as pessoas pegam assim, eu vou usar essa pessoa, mas naquele dia, não, querido, luz e trevas não tem comunhão. Que comunhão, pois, tem luz e trevas? Então, assim, não existe, eu só costumo falar com as pessoas perto de mim, mundo espiritual não existe em cima do muro, não existe. E Jesus é quem está, você crê em Jesus? Você é apaixonadinho por Jesus? Né? Então esse Jesus está falando para mim e para você, aquele que não é por mim é contra, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Então não tem meio termo. O crente, ele é assim, ou ele é um crente fraquinho, correto? Crente que cai de vez em quando, igual eu já fiz muitas vezes, mesmo sendo cristão eu já era cristão de verdade, mesmo quando errava, por conta do cristão de verdade está aqui dentro, e as pessoas de fora, principalmente as pessoas que eu confessava meus pecados, eles não sabiam dentro de mim como que eu estava arrasado de ter pecado. As pessoas não estão nem acostumadas a ver alguém sincero a ponto de estar confessando direto o pecado. Eu sei como que eu me sentia mal. Então, o crente de verdade, ele é aquele que pode estar aterrando hoje, mas Deus vai livrar porque ele é sincero, é hipócrita. Isso é um crente de verdade. Isso é um homem, um cristão segundo o coração de Deus. Ele é verdadeiro, mesmo que ele caia em pecado, ele não é hipócrita não. E ele fala o que tem que falar. Inclusive, eu falo muito sobre líder, né? O líder. Qual é as características bíblicas? Quais são as evidências bíblicas de um líder? É um cara que fala. É um cara que puxa a espada, é um cara que vai para dentro mesmo. Só que assim, é Pedro. Qual foi a ferramenta preciosa que Deus usou para regular esse líder Pedro? Amor e paciência. Só que as pessoas, Pedro hoje, eles são tidos como rebelde. Já ouvi isso, você é o mais rebelde daqui. Só que no mesmo ambiente que eu fui chamado de o mais rebelde, Deus usava todos os visitantes para falar publicamente ao meu respeito. Então isso ficou meio contraditório. A pessoa me chamar de o mais rebelde e Deus usar os de fora para dizer do meu chamado, falar de mim. Eu vi aquilo, eu inclusive me constrangia muito, porque era muito repetitivo as pessoas falarem comigo. Eu ficava, pô, mas meu irmão quer ouvir uma mensagem e eu, assim, comigo direto, você de caminho, eu olhava assim, meu Deus, sou de novo. Falava muito com as pessoas, falava, pô, Deus fala contigo a peça aqui. Quer dizer, Deus, eu entendia, entendo hoje, que na verdade Deus estava me apresentando para aquele contexto. Olha, chegou agora, mas é meu. Olha meu filho, apresentando, porque era público. Deus falava comigo com pessoas de fora, pregador de fora, publicamente, e eu entendia, porque eu sabia que eu não merecia, sabia quem eu era, mas o que eu entendia, eu acho que Deus está me apresentando para o povo. O meu interior, Deus está apresentando para o meu povo, porque o meu interior já agradou a Deus, talvez o meu exterior não.
mas o meu interior agradou a Deus. Ah não, até uma pessoa de dentro falou uma vez pra mim, falou assim, olha, prepara tuas malas porque tu é diferente, tu não vai ficar aqui não. Prepara tuas malas, veio como dizem, marchando, nada disso. Uma pessoa lá dentro foi usada pra mim. Uma outra pessoa também já dentro, também intercessora, falou pra mim, Sérgio, eu via você não era mais daqui, mas você voltava, você estacionava seu carro, você voltava para pregar aqui. Mas para trazer algo de Deus na minha parte, foi muitas pessoas de fora. Porque assim, eu volto a falar sobre o princípio da mensagem que Jesus falou. Muitos dirão, porque assim, exteriormente ele é aplaudido, ele se acha. Não tem o tal de Deus estar usando a si mesmo? Não, Deus não está usando não. Uma mensagem que fala muito isso, que deixa isso muito evidente, é a mensagem de Sansão. Essa mensagem vai ter 30 minutos, eu vou acabar com 5 minutos. Sansão, as pessoas acham que Sansão, quem quebrou Sansão, quem destruiu Sansão foi Dalila, mas não foi. É isso aqui que eu falo. Se você aprender como Jó, só de ouvir, você vai achar que Dalila foi a mulher que desgraçou Sansão, mas não foi. Quem desgraçou a vida de Sansão foi a prostituta de Gaza. Porque, segundo Coríntios, Paulo diz que quem deita com uma prostituta torna-se uma só carne. Então, quando Sansão deitou com a prostituta de Gaza, o espírito dela passou para ele. Por isso que quando ele levantou os portões da cidade, a Bíblia não diz que o espírito veio poderosamente sobre ele. Ele levantou, sim, a presença do Espírito de Deus. O que ele fez antes disso? Deitou com a prostituta, fez uma só carne com a prostituta. Então, quem acabou com a vida de Sansão foi a prostituta de Gaza. Dalila só terminou de A prostituta enfincou a facão, a Dalila só pegou o facão e subiu. Entendeu? Quem deita com uma prostituta se torna uma só carne, corpo, alma e espírito. Então, assim, se você quiser ler isso agora, você vai ver que todas as vezes que Sansão era usado com muita força, antecede a palavra dizendo assim, o Espírito veio poderosamente sobre ele. Então, nós entendemos que a força de Sansão vinha pela presença ali de Deus naquele momento. Só que quando ele deitou com a prostituta, levantou meia-noite e pegou os portões, não estava mais Deus ali, porque ele se uniu com uma prostituta, porque Deus teve paciência, Deus foi tolerante, que Deus é isso. Você não peca hoje, irmão, Deus sai amanhã, não. Ele é paciente. Mas quando ele deitou com a prostituta, aí já não deu mais. E aí, toda aquela força que ele usava com Dalila, arrancando, o Espírito não via mais sobre ele, virou um mentiroso, virou um prostituto, ficou à vontade com o dom. Tem muita gente liderando com um dom, é aí que entra o dom espírita, que o pastor falou, e desceu isso aqui agora. Porque tem dom, não conserta a vida, mas tem dom. Mas qual é a fonte do dom? Qual é a fonte do seu dom? Esse arrepio que você sente. Eu, quando era funkeiro, que tocava um funk, eu me arrepiava todo, aquele arrepio bom. Que arrepio que você está sentindo? Só porque é bom, você acha que é do Espírito Santo? E o arrepio que você sentiu no pagode, no funk? A vida que você está vivendo, insistentemente, que como eu já falei, não é pecou, o Espírito saiu não. Ele vai contender com o teu Espírito durante um tempo. Mas quando ele sai, quem entra? Como acabou a vida de Sansão? Quando saiu Deus e entrou o espírito maligno. Se suicidou, derrubou o templo de Dagon na cabeça dele. Saul, quando saiu o espírito de Deus de Saul, qual foi o espírito que entrou? O espírito maligno. Como acabou Saul? Enfiou a faca em si mesmo. Judas, quando a Bíblia diz que o Satanás entrou nele, como que acabou a vida de Judas? Se enforcou. Então, a vida de Sansão, ela testifica sobre esse texto. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor. Mas quando eu estava com Dalila, eu tinha força, arrebentava tudo, Senhor, Senhor. Porque algumas pessoas entendem que Sansão recebeu força de Deus porque ele se arrependeu. Lê, irmãos, para de ouvir o que estão falando e lê. Sansão não se arrependeu. Acredito que por mais sem conhecimento bíblico que nós sejamos, nós sabemos que para ter perdão, nós precisamos nos arrepender e pedir perdão. Confessai o vosso pecado, para que sareis, para que venha sobre vós o refrigério e tal. Sansão não se arrependeu naquela oração que ele fez. Ele falou, Deus, lembra de mim pela última vez. Por quê? Vou me matar. Para que eu me vingue dos meus olhos. Lê lá o texto, querido. Para de ser igual Jó. Para de ser igual Jó, só conhecer do que ouve falar. Ou lê o texto lá.
Entenda a história de Sansão nessa perspectiva. Ele perdeu a força e o contato dele com a prostituta de Gaza. E ali o espírito saiu e o inimigo pegou o dom dele. Ele está lá na igreja, ó. Está na igreja, entendeu? Marchando no mistério, botando uma pessoa caindo. Lembra que eu falei, não sei se foi nesse vídeo que eu falei, que quando você acha que está dando certo, Satanás finge que está dando certo para você ficar com o seu orgulho, com o seu pecado. Bata a Bíblia na cara da pessoa endemoniada, o demônio vai cair para você continuar no erro. Tá bom? Não vou me estender esse vídeo aqui não. Deus abençoe vocês. Cuidado com a vida secreta que você leva, porque é aí que vai dizer se você é aprovado ou reprovado, se o seu dom, se esses demônios estão saindo mesmo quando você coloca a mão, porque eles podem fingir que saiu e não saiu só para você continuar na sua vida de erro, oculta, ok? Que essa mensagem fale contigo. Eu prefiro uma mensagem forte, que te constrange, que te mude, do que ficar lambendo ferida. Bom? Deus te abençoe.